Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos de resolução de questões da primeira fase da prova da OAB, da área de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações do YouTube para que ele perceba que você gosta desses conteúdos e que você quer receber esse conteúdo. Peço também que você dê um like e compartilhe com seus amigos para que o YouTube perceba que esse vídeo é um conteúdo de valor que irá ajudar você e outras pessoas a realizar os seus sonhos. Pessoal, a questão de hoje que eu vou falar com vocês é sobre a questão 71 da primeira fase da prova do OAB. Olha como é que foi essa questão, pessoal. Falava da Júlia. A Júlia, ela negociou com a empresa e estava trabalhando de forma remota. O famoso teletrabalho. Percebam, meus amigos, que na série de vídeos passada, quando nós falamos da prova do OAB, também caiu teletrabalho. Então, muita atenção, porque esse é um tema que está se repetindo. E como eu falei no finalzinho do vídeo passado da questão 70, pessoal, eu já comentei isso outras vezes com você, para você passar na primeira fase e na segunda fase, estudar, você tem que estudar as provas, você tem que fazer as questões, porque chega uma hora que não tem para onde correr. São questões reiteradas, são questões repetidas, eles colocam o mesmo tema e só mudam alguns detalhes, muda o nome, muda alguma informação. Às vezes ele vai estar ali no artigo 75, no caso, quando eu falei com vocês que o teletrabalho é uma questão reiterada, ele estava falando na prova passada, ali do 75A, B, caput do artigo 75B, falava alguma coisa ali, agora ele está falando do artigo 75D, ele está por ali. Então você tem que ter essa noção que ele está falando muito disso. Então você tem que dar uma lida. Pode ser que na próxima prova, como ele já falou em duas provas seguidas, ele não fale. Eu aconselho a você a estudar o teletrabalho, porque está caindo toda hora. Se você parar para ver no seu dia a dia, talvez até você esteja trabalhando em home office, talvez até você esteja nesse regime de teletrabalho, e outras pessoas que você conhece, eu conheço e você conhece várias pessoas que estão em home office e regime de teletrabalho. Então é do dia a dia do advogado trabalhista e é do dia a dia de você cidadão. Então pode ser que ele pergunte na próxima prova. Então você tem que ficar atento, porque são questões repetidas que, se ele não perguntar na próxima, na outra ele vai perguntar. Geralmente é assim. Então, vamos lá, pessoal, na questão 71, a Júlia trabalhava em regime de teletrabalho. O que ela queria saber? Se esse computador que foi dado para ela trabalhar integrava o salário dela. Era essa a questão, ela queria saber se integrava, se ela recebia, se teria natureza salarial, se teria natureza indenizatória. Esse era o cerne da questão. E para começar, eu quero falar com vocês sobre aqui salário in natura, porque a questão ela versa sobre teletrabalho e você vai encontrar a resposta ali no teletrabalho, sim, mas você tem que saber algumas coisas antes. Você tem que saber, no caso aqui em questão, o salário in natura. Primeiro porque isso pode cair na prova de hoje, como pode cair numa outra prova. Salário in natura é um assunto importante e quando o legislador trabalhista ele colocou as informações, quando ele legislou sobre o teletrabalho, ele
retirou as informações do salário in natura. E quando você vai responder uma questão do OAB, você tem que saber não só aquela informação daquele artigo ali, mas da onde que o legislador tirou, porque é a partir daí que você vai construir o seu raciocínio jurídico, é a partir daí que você vai construir o seu raciocínio trabalhista. Pois, como eu sempre digo, você tem que conhecer o raciocínio daquela matéria. E no caso, o examinador ele quer saber se você tem o raciocínio trabalhista. E é dali que ele vai tirar no salário in natura. Quando nós estudamos o salário in natura, o que principalmente você precisa entender para saber se aquele valor ou se aquele equipamento, no caso do computador da Júlia, vai integrar o salário ou não vai integrar o salário? É simples, a gente se utiliza dessas duas expressões, para e pelo. Se uma determinada ferramenta ou se algum determinado valor é entregue ao funcionário para a realização do trabalho, não irá integrar. Agora, se é dada uma remuneração ou se é dado algum instrumento pelo trabalho, aí irá integrar. Porque o pelo trabalho é como uma forma de compensação pelo serviço prestado, é um luxo, é um excesso. Agora, quando você deposita na conta você é uma empresa, deposita 500 reais na conta do funcionário para que ele faça diligências, para que ele pague almoço para clientes, para que ele compre materiais, no caso da Júlia, foi fornecido um computador para ela trabalhar. Então não é excesso, não é luxo, é para ela realizar. Aquele trabalho não será realizado sem aquele computador. Então a empresa entregou, forneceu o computador para ela trabalhar, para ela exercer aquela atividade. E é sempre com essas duas palavrinhas, para e pelo, que você vai ter que perceber. Quando for pelo, integra a remuneração. Quando for para o trabalho, não integra a remuneração. Você, conhecedor desse raciocínio trabalhista, você já tem basicamente ali a resposta que o examinador ele quer, sem necessariamente ir para o artigo 75D da CLT, que foi introduzido com a reforma trabalhista. Você já tem mais ou menos a noção. É lógico que você já não vai de cara colocar ali o gabarito. Você vai chegar ali, você vai entrar ali na história. Aí, pessoal, o que acontece? Você vai para o artigo 75D, artigo 75 A, B, C, D, está falando ali de teletrabalho. Você vai estudar, você vai ler, você vai ver as informações do teletrabalho. O caput do artigo 75A vai falar ali que é teletrabalho, considera esse teletrabalho aquele trabalho totalmente externo, como ele falou no final do caput do artigo. E que trabalha de forma com equipamentos de tecnologia da informação. Não é isso que você está querendo nesse momento, mas você tem que estudar, porque, como eu falei para vocês, caiu na prova passada esses parágrafos e esses outros artigos, e pode ser que ele caia nos próximos. Você vai estudar ali, aí quando você chegar no artigo 75D, você vai se deparar com um parágrafo único, e ele está dizendo ali que aqueles equipamentos mencionados no caput deste artigo, qual é o deste artigo? O artigo 75D, quando ele está falando ali no caput desse artigo, aqueles equipamentos eletrônicos de tecnologia da informação mencionados não integram a remuneração. Foi como eu disse para vocês, meus amigos,
o legislador, quando for fazer reforma trabalhista, ele não tirou nada da cabeça dele. Ele foi lá e sempre ele vai buscar na fonte. E quando ele falou que determinado equipamento não integra, quando é para o trabalho, não integra a remuneração, ele foi lá na base do salário in natura. E era por isso que seria muito interessante que você conhecesse o salário in natura, porque quando você já tem todo esse raciocínio construído, você consegue fazer as conexões necessárias e não cai em pegadinha, você não fica em dúvida, porque você já entende todo o raciocínio, fica muito mais fácil para você. Então, o gabarito é gabarito C, não integra, e era essa a resposta que ele queria. Tudo bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Vamos para próximos vídeos ligados à primeira fase de Direito do Trabalho. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.